Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos fazer um videozinho aqui, leituras de setembro. Saiu um pouco do script, né? Eu fiz um vídeo de intenções de leitura, mas eu acabei mudando um pouco os meus planos, mas eu li muita coisa legal, quero falar para vocês. Eu li um pouquinho sobre história de Minas, como eu já falei no outro vídeo. Eu li esse livrinho aqui, que eu tenho coisas a dizer sobre ele. Foi o livro do Clube de Setembro. Mas eu queria começar com uma leitura que foi um pouco inusitada, para dizer o mínimo, que é o primeiro volume dessa biografia do Buda em mangá, do Osamu Tezuka, lançado pela Conrad. Eu acho que são 14 volumes. Eu vi aqui no sebo por R$10. Eu me lembro com muito carinho da editora Conrad, então, nos tempos em que eles lançaram muitos quadrinhos no Brasil, vocês lembram? Aquela explosão que teve das graphic novels aqui no mercado editorial brasileiro. Eles lançaram muita coisa, depois acho que pararam um pouco. A história, o budismo, muita influência no Japão, na Ásia, da mesma maneira que o cristianismo tem essa influência tão grande aqui, para eles é o budismo. Então eu acho que é uma tradição que vale a pena a gente estudar um pouquinho, saber um pouquinho, né? Ele começa com a história começa no Nepal, né, perto do Himalaia, que é onde surge essa região do Nepal, da Índia, onde surge o budismo. Depois ele se espalha para a Ásia, né? Explica um pouco sobre esse sistema de castas, que é ainda muito forte, ainda até um pouco vigente nessa região. E um monge que ele pressente que alguém muito importante está para nascer. Ele envia um discípulo para procurar pela região, se tem alguém especial, alguém que tem alguma habilidade diferente, né? Alguém diz para ele, olha, você não vai encontrar isso entre os brahmanes, que é a casta dos sacerdotes, né? Você tem os brahmanes, depois você tem os guerreiros, depois uma sociedade muito estratificada. E lá no fim você tem as pessoas que realmente têm uma situação social muito ruim, que são as pessoas comuns, tem trabalhos comuns, pessoas que trabalham. Eu li muitos livros do V.S. Naipaul e a gente conhece muito como é a repercussão dessa tradição no século XX, né? Um açougueiro era visto como uma pessoa assim horrível, muito inferior em Trinidad e Tobago, que é onde o V.S. Naipaul nasceu, né? E escreveu muito a respeito sobre aquela sociedade desses imigrantes italianos que moravam ali, que vieram para Trinidad. E ele descreve ainda como esse sistema tá vigente ainda naquela sociedade, né, entre os indianos. E alguém fala para ele, você não vai encontrar isso nessa casta de nobres, vai ter que ser alguém aí do povão mesmo, alguém comum. E ele encontra um menino que consegue conversar com os animais e tal. E esse menino, ele faz um amigo, numa situação que eu não vou relatar os detalhes, mas e esse amigo também vai desafiar esse sistema de castas. Ele vai se tornar um guerreiro e ele está para invadir o castelo da cidade onde o Siddhartha, nesse castelo onde o Siddhartha está, onde o Siddhartha vai nascer. E a história para por aí. Esse é o primeiro volume. Queria ler o restante. Infelizmente já não está tão fácil achar os volume 2, os seguintes pela Conrad. Tem uma edição nova pela JBC, mas eu queria da Conrad. Eu vou ver se eu consigo encontrar aí os outros volumes. Eu gostei do traço. Tem traços de humor, né, bem estilo mangá. Tem uma hora que traz aquele humor assim, até um pouco meio infantil. Mas eu gostei. Eu continuaria lendo essa série. Vamos ver se eu pego o da BJBC ou não. Eu li 2 livrinhos de história. Um deles, inclusive, eu fiz um vídeo lá para o Instagram. Um pequeno texto, na verdade. Esse livrinho aqui, a metade está em português e a outra metade está em inglês, do José Efigênio Pinto Coelho, que é um pesquisador sobre Ouro Preto, sobre o Congado, sobre essas regiões, essas culturas, essas tradições ali do interior de Minas, né? O retrato de Chico Rei. Chico Rei, gente, eu conhecia muito pouco sobre essa figura. O nome dele é Galanga, é um rei africano, foi capturado, trazido como escravizado para o Brasil. Muito inteligente, conhecedor talvez dessa engenharia das construções de Minas. Ele consegue negociar sua alforria, começa a alforriar outros escravizados. Ele constrói uma igreja, consegue contratar o pai do Aleijadinho para construir uma igreja.
E, segundo esse pesquisador, uma pintura que está na igreja de Santa Efigênia, que foi ele que construiu, né, junto com essa... Ele cria uma espécie de corporativa de escravizados, gente. Eu fiquei muito surpresa com essa parte da história, né, sobre toda essa dinâmica social dos escravizados. Não era apenas trabalho braçal. Aquelas minas que você consegue visitar em Ouro Preto, que você entra e elas estão de pé há 300 anos, em forma oval, porque essa forma de ovo ela é difícil de quebrar, né? Da onde veio esse conhecimento técnico de construir minas? Isso veio dos africanos também. Eles sabiam construir minas. Então, existia uma expertise ali também. E a Juju explicou muito bem no vídeo, né, toda essa dinâmica. Não era apenas o escravizado doméstico, nem aquele que trabalhava em plantações, depois, né, no ciclo do açúcar no Brasil, mas era também, eles faziam negociações, eles criavam certas cooperativas, eles criavam as irmandades que se ajudavam mutuamente, né? Existia o escravizado de ganho, né? Ele podia sair para vender um quitute e essa pequena renda era com ela que se criavam essas irmandades, que se construíam essas igrejas, né? Eu fiquei fascinada com isso, eu realmente não sabia. É muito bom conhecer a história do Brasil, né? Ir em loco, ir lá e conhecer a nossa história, poder ver essa igreja de Santa Efigênia que está lá. Nessa igreja tem uma pintura que eu não sei quem fez. A igreja foi desenhada pelo pai do Aleijadinho, né? O Manuel Francisco Lisboa. E eu acho que as pinturas é do mestre Ataíde. Agora eu estou na dúvida, eu posso checar e colocar nos comentários. Mas existe uma pintura na capela que é de um negro. E muita gente acredita que isso aqui é um papa negro. Segundo o José Efigênio, esse seria o Galanga, seria uma espécie de homenagem ali para o Chico Rei, porque ele foi uma figura muito importante, né? Trouxe o congado, trouxe a música, as danças, as celebrações para aquela região, né, de Vila Rica. E tá aqui, essa é a tese dele, não é um papa negro como dizem, é o Chico Rei, lá na capela de Santa Efigênia, pintado. Infelizmente eu não consegui visitar essa, mas fica aí uma sugestão, se você for Ouro Preto, pega esse pequeno textinho em umas livrarias que tem lá. A gente pegou esse aqui na livraria São José, e vocês podem visitar Santa Efigênia. Vai lendo o livrinho, senta no café, visualiza aquelas igrejas lá, Ordem Terceira do Carmo, aquelas maravilhas do barroco religioso, do rococó religioso, né? Tem barroco também. A igreja do Pilar, a matriz do Pilar, né, toda em ouro, sem um centímetro que não seja coberto por alguma coisa, né? O barroco tinha essa obsessão, não gostava do vazio, né? Tinha que preencher tudo. Mas a gente também tem esse rococó que é mais leve, já tem mais espaço, é mais arejado. É uma coisa que a gente pode falar um dia desse. E li O Diabo na Livraria do Cônego. Então fiz essa viagem pelo interior de Minas, acabei lendo livros sobre esse assunto. Esse livro, já fiz um vídeo só sobre ele, eu terminei de ler, ele tem um tom, é uma coisa que eu queria acrescentar na resenha desse livro, né? Tem um tom assim de destruir mitos, né? Esse personagem que vocês acham que era assim, não era assim. Essa história que tanto se conta nas igrejas quando você vai visitar com guia, não é bem assim. Então ele tem esse tom. E aqui eu acho que tem alguns comentários que podem ser problematizados aí na nossa modernidade, né? Ele fala muito sobre essa questão da indolência, tanto dos escravizados como dos colonizadores também, né? E a gente fez um debate aqui sobre isso, né? E eu estou lendo um livrinho também agora sobre os ricos brasileiros, que esse aqui, gente, eu não vou comentar hoje não, eu vou ter que fazer um vídeo resenha, porque tem coisa para falar desse livro aqui, tá? Mas também tem essa questão do ócio. Aqui no final, ele fala muito como que, às vezes uns austríacos vinham para poder fazer pinturas, viajar pelo Brasil, ele cita um nome aqui, eu posso colocar aí nos comentários também. E essas pessoas, elas escreviam. Tinha uma pessoa, por exemplo, que começou a plantar coisas, porque era curioso sobre plantas, e as pessoas não entendiam aquele comportamento. Por que você está fazendo isso? Porque existia esse ar de indolência, esse ar de preguiça, segundo ele aqui.
coisa que as elites europeias também o fazem. Ele tem um certo ar de julgamento, né, em relação a isso, mas a elite europeia também não queria fazer nada braçal, ela era indolente também. Então, enfim, questões aí que podem ser discutidas nesse livro, né? Assustava as pessoas. Eu acho que teve um estudioso que veio pesquisar sobre alguma coisa, não sei se era planta, se era pássaro, se era animais, não sei o que era. Ele conversa com o governador da capitania lá em Ouro Preto, ele não consegue entender por que você está fazendo isso, porque as pessoas não faziam, elas não queriam plantar, fazer nada, segundo ou na visão do frieiro, tá? Então, é uma questão que talvez pode ser problematizada, né? E o antropólogo aqui do Coisa de Rico fala sobre isso, né? Como que a elite europeia, ela rechaça um pouco essa ideia de estar sempre ocupado, coisa que o rico brasileiro não quer fazer, ele quer dar essa impressão de que ele está fazendo coisas, ele tem uma secretária, não sei o que, diferente das elites europeias. Então, um pouco de conversa entre os livros e um tema aqui que no final eu achei curioso nesse livro, mas ainda assim um livro extraordinário. O ensaio sobre o Cônego Vieira, que tinha uma biblioteca imensa e variada, né? O que se lia, o que uma pessoa culta lia no século XVIII, que poderia chegar até aqui. Ele fala de uma maneira muito interessante sobre como que mesmo a imprensa, a publicação sendo proibida aqui no Brasil e em outros lugares, quem lia, quem queria ler, lia. Os livros chegavam aqui, chegavam no México naquela época, no século XVIII. Então esse primeiro ensaio sobre o Cônego Vieira é incrível. Então recomendo aí um livrinho diferente para vocês, mas bem legal. E é isso. E o livrinho que a gente leu pro clube, o Assassinos da Lua das Flores. Veredito final. Tivemos uma ótima discussão sobre esse livro. Eu gostei um pouquinho mais do Z, porque aqui eu senti, né, que faltou um pouco mais de informação sobre os Osage, sobre essa tribo, ele usa tribo no livro, tá? Ou nação Osage, é um outro termo também que está sendo discutido o uso. Então, os Osage, os indígenas, né, que começam a morrer misteriosamente nesse território onde se acha petróleo, eles enriquecem muito, é uma coisa absurda, surreal, como há todo um negócio de explorar os recursos desses indígenas, de ludibriar, de cobrar mais caro por serviços e, inclusive, de exterminá-los. Né? Todo um esquema para que eles morressem e as heranças fossem passando para outras pessoas. Eles se casavam, os indígenas se casavam com os brancos, e uma coisa que a gente discutiu no clube também, a gente ficou assim, por que essas indígenas se casavam com pessoas assim, o boxeador fracassado, eram homens brancos totalmente incapazes. Por que havia esse casamento? Né? A gente discutiu isso no clube. Talvez uma maneira de proteger o acesso a esses recursos, uma espécie uma maneira de se defender contra toda essa hostilidade, né, social que existiam contra os Osage. Então foi uma discussão muito boa. Eu senti um pouquinho mais, eu senti falta de mais sociologia, de um pouco mais de informação antropológica sobre os indígenas. Mas, como o próprio título diz, Assassinos da Luz das Flores. O livro vai tratar da investigação. Como que se tentou investigar essas mortes, como que se falhou e tentou de novo e nada dava certo, a investigação não ia para frente até que o FBI do Hoover aparece e consegue, na figura de um sujeito chamado alguma coisa White, consegue finalmente fazer uma investigação e encontrar quem estava por trás dos assassinatos desses indígenas, né? Por que eles iam morrendo por envenenamento e depois também sendo friamente, brutalmente assassinados. Então é um livro sobre a investigação, é um livro que vira assim, quem fez, né? O whodunit. Eu senti que eu queria um pouco mais de informação. Cadê a sociologia? Cadê a sociologia? Não é um livro para isso, tá? Mas assim, você não vai conseguir
parar de ler. Teve gente no clube que terminou com 1 semana, 2 semanas, assim. É extraordinário, gente. Muito, muito bem escrito mesmo. Li o Z, que eu gostei muito, né, do David Grann. Vou ler o Wager agora para saber qual dos 3 livros eu prefiro. Então foram essas leiturinhas. Esse livrinho aqui eu vou deixar porque eu tenho coisas a dizer também. Eu vou deixar para um vídeo, eu quero fazer um vídeo resenha só sobre ele. Eu acabei de ler, eu comecei em setembro, terminei agora, né? E aí, o que vocês leram nesse mês que passou? Estamos em outubro, vocês leram coisa legal? Conta aí pra mim. E vamos bater papo nos comentários, pessoal. Obrigada por assistir. Está convidado a se inscrever. Se você curtiu o vídeo, dá o joinha. E vem ler o livro, vem ler com a gente o livro de outubro do nosso clube, que é o Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Ó, eu vou gravar um vídeo aqui agora, especial só para o pessoal do grupo. Vem ler com a gente, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.